Se você tá aqui por causa do título do vídeo, já se inscreve no canal, porque tem vários vídeos que nem esse. Vamos falar sobre Sodoma e Gomorra. Principalmente sobre Sodoma, porque se você não sabe, são duas cidades. São lugares distintos, porém, não, eu vou explicar. E já um warning, se você está aqui por causa de alguma pesquisa muito séria, eu vou contar mais ou menos do meu jeito, porém não sou a Wikipedia ou qualquer fonte de informações que você possa tirar essa história, tá? Isso aqui é um compilado de informações e achismos, como se qualquer coisa da Bíblia não fosse, mas bora lá. Data-se que Sodoma existiu entre 3.500 a 1.500 antes do calendário juliano, ou seja, antes de Jesus. E que era uma megalópole localizada perto do Rio Jordão. E quem assistiu vídeos sobre Babilônia, vou deixar aqui onde Babilônia ficava situado e aonde Sodoma ficaria localizada, bem próximo do outro, né? Bem próximo. Bom, quando eu falo megalópole, significa que era uma puta de uma cidade pra época, era na época, eles estavam lá no final da época do bronze, né, da era do bronze. Era uma puta de uma cidade enorme, enorme, enorme. Eles diziam que era um círculo enorme de terra fértil, por isso que eles construíram um grande império lá. Era chamada de cidade, mas era uma puta de uma cidade cercada por um muro de 7 metros por 10 metros, tinha palácio e casas lá, enfim, era só o luxo. Era um luxo mais desenvolvido do que a Babilônia, porém não tinha jardim, né? E o que a gente tem entre eles eram politeístas, mas porque eles cultuavam, a gente sabia que não era o Deus de Israel. E esse foi um grande problema aí que a gente vai levar pro final do vídeo. Diziam que eles eram muito fechados, literalmente. Eles não gostavam de forasteiros, se bem que naquele lugar eles eram o quê? Como a Babilônia, era um lugar de passagem, então as pessoas sempre passavam por lá e algumas tinham que ficar por lá. E eles odiavam forasteiros, eles tinham leis muito what the fuck, de que não podia alimentar pobre, não podia ajudar as pessoas. Eles tinham leis muito bárbaras, né? Existe uma passagem num dos escritos gregos, onde eles têm uma prática chamada Sodoma, que dizia que em Sodoma eles tinham uma cama para os forasteiros, que ele já não gostava, mas se tivesse que ter um forasteiro, né, ele tinha que deitar na cama. Se ele fosse maior que a cama, eles cortavam o pé até caber na cama direitinho. E se fosse menor que a cama, ele esticava para caber na cama inteira. Enfim, essa foi uma das poucas partes que foram citadas fora da Bíblia de Sodoma. Então as pessoas ficam meio... realmente existiu, não existiu, porque ela fala muito dela em vários livros da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. E aí a gente chega pra procurar outras informações, façam gata. Várias informações a gente não acha nada. E aí fica difícil a gente só acreditar no que aconteceu na Bíblia. Por isso que os fatos que eu vou contar agora, eles só estão presenciados na Bíblia, tá bom? Então, como ela foi destruída? Numa época, lá para 1500 a.C., um pouquinho depois, teve um homem chamado Abraão. Mas não vamos falar dele hoje, vamos falar sobre o sobrinho dele, Ló. Ló resolveu viver em Sodoma, a cidade perversa, porém uma puta de uma cidade cheia de tecnologia pra época, super farta, né? Super rica, então ele foi morar lá com a mulher, com as esposas. Porém, lembra que eu contei no começo do vídeo? Que eles faziam uns negócios tipo, o quê? Tanto que uma das filhas dele foi lá alimentar o mendigo e mataram ela. Mataram ela de uma forma... Enfim, tiraram as roupas dela, tacaram mel nela e jogaram ela numa colina lá pra ela ser comida pelos bichos. A gente vai fingir que era só pelos bichos. E aí o que Ló pensou assim? Putz, que cidade, hein? Que cidade. Deus, por favor, vamos destruir essa cidade. E aí Deus falou assim, olha,
se a gente achar 10 homens justos, eu não vou destruir a cidade. Porque, tipo assim, politeísta, você sabe como que é, né? É tudo praga. Então, Deus não gostava. E aí, eles acharam quem? Só o Ló. Só o Ló era justo. Então, Deus foi lá e mandou 2 anjos pra casa de Ló. E você sabe que eles não gostam de forasteiros, né? Então, quando eles chegaram na casa de Ló, os caras ficaram tipo, opa, tira esses caras que estão aí que a gente quer eles, E aí, eles quiseram violentar os anjos. Porque eles também usam essa cidade na Bíblia como a cidade do pecado, sendo que é a cidade dos homossexuais, entendeu? Então, se alguém for contra a homossexualidade, provavelmente está falando dos livros que falam sobre Sodoma e Gomorra, tá? Enfim, aí Deus ficou puto porque quiseram lá coisar com os anjos, que não eram homens, eram anjos. Aí ele falou assim, pega a sua mulher e as filhas que não é casada, porque as casadas, ó, e vaza, vai embora. E aí Ló fez o quê? Vou embora. Nem queria estar aqui, que Deus vai destruir tudo. Ele foi lá de manhãzinha, foi embora. E aí vai aquela passagem da Bíblia onde Deus pede pra ir embora e não olhar pra trás. E a mulher de Ló olhou pra trás. Também se tem uma explosão, porque primeiro choveu enxofre, e depois sal, e depois bum, explodiu tudo. Você não ia olhar pra trás? Meu Deus, é uma falta de curiosidade que olha... Enfim, ela olhou pra trás e ela virou o quê? Uma estátua de sal. Aí ele viu que ela virou estátua de sal e falou assim, eu que não vou olhar. E ele foi sem olhar até o final. Sodoma e Gomorra foi destruída e as cidades vizinhas. E já acho que tem Gomorra isso. Gomorra era uma grande cidade aliada militarmente. Então ela só foi lá de... eu era amiga aqui de Sodoma e morri junto. Foi mais ou menos isso, enfim. E Abraão foi lá conversar com Deus e viu a fumaçona e Deus falou assim, é isso, não mais comigo, não seja politeísta, seja monoteísta. E a história acaba aqui. E então essa história ficou de exemplo na Bíblia inteira, todos os livros, tipo, não virem perversos, gostem de forasteiros, não sejam gays, que aí Deus não vai queimar vocês. Foi mais ou menos isso que ele falou. E um pouquinho depois, quando surgiu a Babilônia, Deus falou uma coisa, ó. Isso foi em Jeremias, tá? Do mesmo modo como Deus arrasou Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, ninguém mais habitará na Babilônia. Eis que nenhum ser humano residirá nela. E não é que até nos dias de hoje ninguém reside nela? E 700 anos ficou lá vazia? Bom, ficou vazia também porque, falando aqui sobre Sodoma, alguns cientistas que curtem a Bíblia e querem provar que as coisas que aconteceram nela existiu ou não existiram, eles constataram que naquela época realmente ocorreu um evento climático muito forte. Porque a terra que ficava do lado do Rio Nilo, que era uma grande civilização, que eles comprovaram que era uma puta de uma civilização, aqueles dados que eu dei no começo foram dados científicos, não dados da Bíblia, mas que batiam com dados da Bíblia, que realmente tinha acontecido provavelmente um meteoro de 25 quilômetros teria caído naquele lugar. Deus ponderou dessa vez, hein? Ele não deu chance para os dinossauros, mas dessa vez ele deu para os humanos, olha só, privilegiados. E aí o que aconteceu? Ficou infértil, porque a puta de uma bomba caiu lá, um meteoro, Abraão viu lá só transformou os negócios em sal. Tanto que o rio que ficava perto deles lá ficou conhecido como Mar Morto, uma das maravilhas da Terra. Maravilhas, querida. Tem 33% de sal. Dizem que um pássaro não passa de uma ponta pra outra, tipo, de uma margem pra outra, não de uma ponta do rio pra outra, sem morrer. A Terra ficou infértil e ficou 700 anos inabitável. Por quê? Porque se falar assim que Deus quis destruir o lugar, você não vai morar lá, né? Por mais que você seja politeísta, tipo, sou politeísta, mas Deus só destruiu tudo aquilo, deixa quieto. Enfim, até o pessoal começar a habitar lá de novo, demorou um tempo. E aí prometeram que ia fazer a mesma coisa com a Babilônia. E a Babilônia ficou o quê? Ruínas.
E hoje em dia a gente não consegue saber mais histórias sobre isso porque temos o quê? Bombardeamento toda hora, briga por petróleo e... De um jeito ou de outro a Bíblia tava certa, né? Se você parar pra pensar assim, a Bíblia tava certa. Porque eles falaram assim que ninguém mais ia habitar aqueles lugares. E hoje o Oriente Médio vive em caos. Nossa, eles estão pagando desde a época de Sodoma. Falando nisso, eu tô falando da Babilônia que eles estão em guerra lá, mas a parte onde ficava Sodoma e Gomorra, coitado de Gomorra, não sei também, né? A gente não sabe muito, só sabe que foi junto. Onde ficava Sodoma, tem o quê? Várias indústrias que fazem o quê? Sal. Às vezes você tem um pedacinho aí de Sodoma e você nem sabe. Já pensou nisso? Seu sal aí de colocar na batata veio lá de Sodoma e Gomorra. E é por isso que o mundo tá como tá hoje, porque todo mundo tá comendo sal da terra que Deus amaldiçoou. Para pra pensar nisso. Além disso, o Mar Morto é o lugar mais baixo, a superfície, a planitude mais baixa da terra. Mais baixo. É louco, né? Enfim, não trouxe muita coisa pra saber sobre Sodoma e Gomorra. Por quê? Gomorra? Eu acho que é porque ficava bonito falar Sodoma e Gomorra. Tanto que as pessoas achavam que era o quê? A mesma, né? Mas enfim. Não tentem violência contra anjos ou contra pessoas. Porque da última vez foi muito tenso, tá? Algumas pessoas acham que depois que tudo ficou petrificado de sal, um cogumelo que parecia lá por muitas gerações de outras religiões e mitos falaram que era realmente a mulher de Lot. Se era, a gente não sabe, a gente vai ficar sabendo. Mas se você quer histórias como essa, vista de um ponto de vista de alguém que não sabe nada... Ai, gente, eu pesquiso um pouco, vai, eu até escrevo aqui os negócios que eu quero falar. O resto é tudo improviso, mas o que conta aqui, estamos no dia 29, falta um dia para acabar o novembro nebuloso. Vocês gostaram? Gostaram dessas histórias? Eu tô aí, vocês dizem assim que eu entro sutilmente, né? Eu entro sutilmente no assunto. Se você gostou, comentário, tem que comentar. O que você achou? Gomorra tinha que ter ido junto, porque se quem praticar esse negócio lá, quem quis pegar os anjos for Sodoma vai embora sozinha. É que não tinha um meteoro menor, né? Fazer o quê? Deus escreve certo por linhas tortas. Então coloca aqui nos comentários o que você achou. Like, se inscreve no canal. Sininho pra você saber que tem vídeo todo dia até amanhã. Aí depois... menos, mas ainda vai ter vídeo, tá? Amanhã vai ter o vídeo de 50 fatos sobre mim, porque eu sei que vocês estão muito curiosos de saber 50 coisas sobre mim. E eu vou falar. É isso. Também tem uma coisa pra falar, porque eu não falei nada até agora, né? E, último aviso, se você comentar alguma coisa ofensiva aqui, você vai ser multado no canal. Sabe que é multado? É pior do que ser bloqueado. É pior do que ser denunciado ou seu comentário apagado. Quando você é multado do canal, você vai estar comentando achando que todo mundo tá vendo, só que nem eu, nem ninguém vai estar vendo. Então, se você quer chamar minha atenção para que eu fale com você, falando alguma coisa nonsense, você vai ser multado do canal forever. Então você pode começar a elogiar que ninguém vai estar te vendo. E é uma coisa que não dá pra desfazer. Se der, eu não vou atrás pra saber como o desfaz isso. Então tem uma galera aí multada que nem sabe que deve estar dando engajamento aí pro vento. É isso, tá? Não vou lidar com esse tipo de crítica, porque não é crítica, é só ofensa. Então, haters gonna hate, lovers gonna love. Então nos vemos no próximo vídeo. Marry me again.